Meus amados, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17, versículo 8. Eu vou ler aqui nesta versão. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Amém. Tome seu assento. Obrigado pela oportunidade, Deus seja louvado. Eu quero, esta noite, chamar a sua atenção para o texto em apreço, que não é estranho, muito conhecido, faz parte de um contexto da história de um dos homens mais extraordinários da Bíblia, que foi Davi. Estes dias eu estava pensando, porque lá no Templo Central, na quarta-feira, nós estamos com a campanha do Culto da Vitória, intitulada Derrubando Golias. Eu estava lendo sobre fatos relacionados a Davi e Golias e quero trazer a nós esta noite alguns gigantes que nós precisamos derrubar. Eu, lendo as Escrituras, eu vi que nunca Deus chamou Saul de rei. Deus sempre o tratou como capitão. Quem o chamou de rei foi o povo e foi Samuel. Para mim, a única referência de liderança que Samuel tinha, ou teve, foi Saul. Antes dele, não houvera nenhum que ele pudesse se relacionar e para ter referência. Ele era o profeta, ele era o sacerdote, ele era o juiz. E quando Deus armou todo um cenário para trazer Saul, para que ele fosse governante do seu povo, Samuel passou a ter uma referência de Saul como um homem de qualidade que Deus gostaria que fosse rei. As qualidades de Saul eram de um homem bastante alto, de um porte físico belo, um homem que se sobressaía em relação aos outros. Mas, por duas vezes, além de outros menores fatos, mas dois agravantes fatos fizeram com que Deus rejeitasse Saul como líder do seu povo. E no capítulo 16 de Samuel, Deus fala dizendo ao profeta: até quando tu terás compaixão de Saul, se tu sabes que eu tenho rejeitado? Enche teu vaso de azeite, vem e enviar-te-ei à casa de Jessé, porque eu tenho me provido de um dos seus filhos para torná-lo rei. E a Bíblia diz que Samuel saiu para a casa de Jessé, preocupado porque Saul poderia saber de sua missão de ungir um novo rei, e o Senhor deu a ele toda a estratégia para que ele montasse um sacrifício, convidasse inclusive Jessé e seus filhos para o sacrifício. E a Bíblia nos diz que ao chegar na tenda de Jessé, os seus filhos começaram a passar, e o seu primogênito foi o primeiro, logicamente, obviamente, e quando Samuel colocou o olho nele, ele comparou a Saul.
por isso que ele pensara que Eliabe seria o filho de Jessé escolhido para ser rei, por ter características de Saul, devido à referência de líder que Samuel tinha. Mas o Senhor entra em cena e fala aquela célebre palavra que conhecemos: Deus não olha a aparência como o homem olha, mas Deus vê o coração. Naquele dia, os filhos de Jessé, que estavam em casa, se reuniram para celebrar o sacrifício e passar na frente de Samuel, a fim de que Deus pudesse designar qual seria dos seus filhos rei. Só que as Escrituras dizem que nenhum havia encontrado qualificações, pelo menos, para que Deus pudesse escolher. E é claro que eu, aqui esta noite, eu particularmente refuto uma palavra quando dizem que Deus não escolhe aquele que não tem ou aquele que tem capacidade, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É interessante, porque na parábola dos talentos, eles vão ser distribuídos conforme as qualificações daqueles que recebem. E se não há nenhuma qualidade em quem recebe o talento, então o talento não pode ser dado. Porque se não tem qualidade, aquele que Deus chamou não pode receber talentos. Eu acredito que, como Pedro, pode ser chamado um indouto pescador, mas pode ser chamado também um Apolo, um apóstolo Paulo e outros que detinham grande conhecimento, mas num grau de humildade sob o manto do evangelho da missão de pregar, dizem que aquilo que sabem ou que tinham era como esterco em relação à revelação de se pregar a palavra de Deus. Naquele dia, um garoto não estava presente, chamado Davi. E Samuel então pergunta a Jessé: todos os seus filhos já passaram? Já estão aqui? Ele disse: não, tem um menor, tem um que não está no campo, e este não está aqui, logicamente. E Samuel pediu que lhe trouxessem, e quando ele adentrou na tenda, o Senhor falou, dizendo: este é aquele que eu tenho escolhido. Um dos gigantes que nós temos que vencer é aceitar quem Deus escolhe. Porque nem sempre Deus escolhe aquele que pensamos que é o escolhido. Às vezes nós confundimos, nós os homens temos uma grande dificuldade de ter um pensamento igual ao de Deus. Nós vamos pela aparência, nós avaliamos pelo que as pessoas têm, pelo grau de conhecimento que elas têm, o poder econômico que elas têm. Mas em relação ao reino de Deus, a obra de Deus, está explicitamente registrado na Bíblia que se fazer a obra ou ser usado por Deus não tem nada a ver, não tem nenhuma relação que se tem pouco ou que se tem muito, que se tem o estudo elevado ou se tem pouco. Não está relacionado a isso. Até porque, se nós relacionássemos a este poder humano para intitularmos aquele que Deus escolhe para fazer a obra, nós estaríamos anulando a ação do Espírito Santo, que foi derramado na terra para ungir, para capacitar, para dar dons, para distribuir talentos, para dar autoridade, para dar poder, para dirigir, para guiar a toda a verdade, para encher o crente da presença de Deus e capacitá-lo para fazer esta obra que só quem é cheio do Espírito Santo é capaz de fazer. Então, o primeiro gigante que nós temos que vencer é reconhecer a quem Deus chamou, e reconhecer sem ressentimento, sem amargura, sem crítica, sem
qualquer tipo de desprezo a esta pessoa. Davi, segundo as Escrituras, era o menor. Significa que na proporção de Deus usar, ele era o menor. Ele era o menos qualificado. Ele seria o menos olhado, o menor para ser usado. Mas é aquele que Deus escolhe, porque o Senhor não usa a sua chamada na aparência. Ele usa a sua chamada na essência, aquilo que você carrega por dentro, aquilo que você tem na sua alma, no seu espírito. Aí eu digo para você o seguinte, meu irmão, observe que o trabalho de Davi, segundo alguns, era um trabalho significante, era um trabalho que aparentemente não tinha valor. Ser um pastor de ovelha, estar no campo cuidando das ovelhas, era para quem não tinha valor para aquela família. O bom seria estar no exército de Saul. Eliabe, Samar, Abinadab, todos eles estavam no exército de Saul. Eles eram os bambambãs da família. Davi era o menos provável para Deus usar como rei e para ungí-lo na direção do seu povo. Mas nós estamos tratando de Deus. Nós estamos tratando de um ser cuja mente é incompreensível à minha mente. De um Deus que não tem regra, que não tem meios, que não trabalha simplesmente como eu penso, imagino, como eu quero, como eu determino. Ele é soberano naquilo que Ele faz. Então nós precisamos derrubar esse gigante e olhar para quem está do nosso lado e dizer: Deus continue te usando. Deus continue usando as tuas mãos, a tua voz, a tua força, porque aquilo que você faz é muito importante para Deus. Não despreze as coisas pequenas, porque elas que vão dar a você um grande valor. Não sei se vocês lembram que quando Jesus estava em Cafarnaum, e segundo a Bíblia ele estava em casa, que era uma casa de Pedro, cedida, a multidão queria ouvi-lo, porque a unção atraía as pessoas a Cristo. Se você quer que as pessoas sejam atraídas, você precisa conhecer esta unção. Não é a tua eloquência, mas é a unção de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida. A multidão encheu, e Jesus era assim. A multidão vinha e ele ensinava a palavra. Ele não tinha qualquer tipo de dificuldade para ensinar. Ele ensinava a palavra. E um paralítico estava lá fora. Eu não acredito que aqueles homens eram amigos do paralítico. Eles eram conhecidos. E eles sabiam que lá dentro da casa havia um homem que tinha poder de curar. Então, eles têm fé que aquele homem, Jesus, que está na casa, tinha poder para curar. Então eles levantam o paralítico, descem pelo telhado à presença de Jesus. E eu queria dizer uma coisa aqui. Eles abriram o telhado, eles fizeram um buraco no telhado. Só que a cena principal não foi aquele buraco. A cena foi o paralítico sendo perdoado inicialmente e depois sendo curado. E os fariseus sendo expostos na sua ignorância, na sua falta de intimidade, de relação, de amor e de compaixão pelas almas. Só que a multidão vai embora, a multidão sai, Jesus também sai, a multidão vai embora. Aí eu te pergunto, quem consertou o buraco? Porque lá no Templo Central é assim, a gente faz o culto, não é? E tem aquelas pessoas até que levam chiclete, bombom, jogam, levam o copo e tal. A gente sente, ouve Deus falar, o coral canta, coisas extraordinárias acontecem. Mas quando se dá bênção apostólica, todo mundo vai embora. E quem limpa aquilo? Para muita gente, aquele trabalho parece ser insignificante. Mas alguém na manhã seguinte, tem até uma irmã me olhando aqui, vai com a vassoura, limpa, adorna aquilo, ajeita as cadeiras, tira os copos. São coisas pequenas,
E eu vou dizer uma coisa aqui: tem muita gente que vai embora sentado de gravata e paletó, não tem coragem de fazer nem de tirar um copo. Aí eu tenho que dizer o que eu vou dizer aqui para você. Talvez Deus até te use, mas eu creio, meu irmão, que Deus está olhando para aquele que está varrendo, tirando copo, daquele que está tirando papel de bombom, daquele que alguém está dizendo não vale nada. Mas é esse que Deus está interessado também em usar, porque Deus conhece o coração. Ele sabe como é que nós nos portamos em relação a Ele e a sua obra. E o Espírito Santo está estritamente ligado a esta ação, a este comportamento de coração, a esta doação, a este se lançar, a este sem reserva. Aquela pessoa que para ele não tem trabalho grande e pequeno, não tem porquê ele aparecer ou não aparecer. Ele quer servir, ele quer ser servo, ele quer ser útil. E Davi vencia esse tipo de gigante porque ele queria ser útil. Ele não tinha soberba, ele não tinha esse negócio de eu estou na casa do pai querendo ser um guerreiro de Saul, eu vou trabalhar no campo. E o dia que ele chega em casa, ele é surpreendido com a unção. A unção que foi sobre Arão, a unção que foi sobre seus filhos, a unção que foi sobre Saul, a unção que foi sobre vários homens. Um garoto, um menino, recebendo uma unção de grandes homens. Um menino que estava no campo, nem sabia o que seria ou representava aquilo. Mas o dia em que ele foi ungido, observe, a Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Saul se retirou de Saul e habitou em Davi. Eu vou dizer uma coisa aqui. Alguém pensa que a gente não perde o Espírito Santo, mas a gente perde. O Espírito Santo, ele é um cristal. A Bíblia diz: não entristeçam, não estigais o Espírito Santo, não resistais o Espírito Santo. Ele é um cristal, ele é um ser extremamente sensível. Ele pode ser perdido, ele pode ser rejeitado, ele pode ser apagado, ele pode ser anulado. Com certeza, porque a Bíblia diz isso. Saul, com as suas ações, anulou sobre ele aquela unção que ele recebeu. E o Espírito de Deus saiu e habitou em Davi. E quando habita em Davi, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós temos que vencer um segundo gigante. Sabe qual é o segundo gigante? Eu estava lendo que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, veio um espírito mau e se apossou dele. Permissão de Deus. Não que Deus tenha um espírito mau, ele permitiu. Eu estava lendo na tradução da Bíblia Mensagem. Sabe o que a Bíblia Mensagem diz? Que este espírito que veio e se apossou dele, que era o espírito maligno, trouxe para ele duas coisas que são primos ou primas: depressão e mau humor. É o que a Bíblia diz, que ele ficou depressivo e tinha mau humor. Aquele Saul de antes, que tinha o Espírito de Deus, o guerreiro, o comandante, aquele que empreendia batalhas tremendas, agora se vê depressivo e com mau humor. E esse gigante, irmãos, neste tempo precisa ser vencido, porque infelizmente dentro dos nossos templos parece que o fruto do Espírito chamado gozo não faz parte mais da vida de muitos crentes. Tristes, nós conhecemos nesse tempo moderno uma palavra chamada bipolar. Uma hora fala, uma hora não fala, uma hora sorri, uma hora está de cara feia, uma hora dá a paz do Senhor, uma hora parece que a gente nem existe. Aí eu vou dizer uma coisa para você:
Aí você diz: eu não durmo direito, eu me preocupo demais, eu estou estressado, eu estou estressada, nada dá certo na minha vida. Cuidado, a síndrome de Saul está pairando na terra. Este gigante tem que cair, porque crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão e nem mau humor. Pastor, mas eu tenho, alguma coisa está errada. Pastor, mas eu estou sendo atingida por isso, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que o espírito maligno trazia depressão e mau humor para Saul. É um gigante que tem que cair, que tem que ser conquistado, que tem que ser destruído, que tem que sair da tua vida. Você não tem alegria, você não tem prazer, você não tem paz, você não tem prazer de orar, de ir à casa de Deus, de servir, de trabalhar, de se juntar, de estar com seus irmãos. E tem gente que está dizendo: eu sou da igreja que não tem igreja, eu sou dos desigrejados. Sabe o que é isso? Síndrome de depressão, de mau humor, de gente que diz que é desigrejado. Se é desigrejado, não faz parte da igreja. E se não faz parte da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Pessoas que estão morrendo espiritualmente, as que estão dentro dos nossos templos, nas nossas casas de oração, que estão nos corais, que estão nos púlpitos, que estão nas tribunas, que estão entre o povo. Que é isso, irmão? Sabe o que a Bíblia diz? Isso é espírito maligno, espírito mau, tem que cair, tem que sair. Levanta a sua mão para o céu. Antes de eu dar essa palavra, baixe sua mão e olhe para mim. Sabe o que os demônios disseram para Jesus em relação ao gadareno? Jesus disse: sai! Aí eles disseram: nós queremos sair do gadareno, mas nós queremos continuar na província. Eles queriam dominar a província, eles queriam sair do gadareno, mas disseram: nós queremos ficar aqui. Aquela manada de porcos, não é daqui? A gente pode ir para lá, porque eles queriam dominar o território. Por isso que quando Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado, aí eles mandaram o vento forte e a tempestade para parar a embarcação, para Jesus não chegar do outro lado. Só que ele já tinha determinado: vamos passar para o outro lado. Ele determinou. Pastor, e se o barco afundasse? Ele fazia todo mundo andar sobre as águas e chegar do outro lado. Porque sabe o que os demônios querem? Eles querem dominar a nossa província. Eles querem estar na tua casa, na tua mente, na tua vida. Ele quer te destruir. Ele quer te colocar para baixo. Essa pessoa amarga, não é? Que a gente olha assim, dá vontade de orar para Jesus levar logo para o céu, que não tem vontade de viver. O céu é bom, mas ninguém quer ir. Levante sua mão para o céu. Vamos determinar uma coisa aqui, meu irmão: que na sua casa quem reina é Jesus, na sua vida quem reina é Jesus, no seu coração, na sua mente, quem tem acesso a ela é o Espírito de Deus. Não é espírito de depressão, de mau humor, espírito maligno. Fora, fora, fora. Esse gigante tem que cair. Quando Davi foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas é interessante que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde a racionalidade. Ela continua a pessoa normal. Ela só tem a capacidade de realizar coisas extraordinárias por causa da presença do Espírito Santo. Zaqueu, quando subiu naquela árvore, que era uma figueira brava, que não dava fruto,
ele queria ver Jesus. Talvez ele pensara, Jesus é um ser que quando ele passar aqui vai estar cheio de raio na cabeça dele, né? De anjos voando. Não tinha nada disso, ele era um ser humano que se vestia igual às pessoas da época, que andava com as pessoas, e talvez ele pensara, não, ele, quando, né, Jesus chega debaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce. Talvez ele não tenha nem percebido quem era, ele disse, desce. Porque nós, às vezes, cometemos a ilusão de pensar que quem é cheio do Espírito Santo tem que andar sempre, né, tipo assim, pisando em nuvem, tem que, né? Não, meu irmão, sorria, dê a paz do Senhor, né? Coma coxinha ali fora, coma cachorro quente, churrasquinho, normal, ser humano normal. Agora, se tratando de ações de Deus na tua vida, aí acontecem coisas extraordinárias. Davi era um ungido de Deus, cheio do Espírito Santo. Só ele tinha, só ele, ninguém mais. Só ele tinha o Espírito Santo. E um dia, o seu pai, ele foi ungido, mas voltou com as ovelhas. Não é? Ele foi ungido, mas voltou com as ovelhas. E um dia o seu pai disse, meu filho, teus irmãos estão na guerra, pega pão, pega grãos tostados, vai levar para teus irmãos na guerra. Um terceiro gigante que a gente tem que vencer é a soberba. Porque quem é servo não se domina, ele é dominado por Deus. Você sabe que o apóstolo Paulo, me parece que foi na segunda viagem missionária, ele queria ir para Bitínia, para a Ásia, para não sei aonde, cheio do Espírito Santo, né? Aí o Espírito de Deus não deixou, disse, não vai. Ele sonhou, um homem da Macedônia dizendo, passe e ajuda-nos, não vai, e impediu. Se é uma pessoa incauta, se é uma pessoa com falta de sabedoria, vai dizer, não, eu sou cheio do Espírito Santo, quem manda aqui sou eu que... Porque alguém diz assim, Elias disse para Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Mas antes dele dizer isso, ele disse assim, que ele estava na presença do Senhor. Na presença do Senhor, cuja face estou. Quando ele fala isso, ele não fala porque ele se atreve a falar como um homem. Ele fala porque ele tinha autorização para falar, porque ele estava na presença de Deus. Então tem gente que diz assim, não, meu irmão, determina e faz. Aí o camarada determina, não acontece nada. Porque Deus não mandou, Deus não falou, não disse nada para ele, não é? Tem muita gente, inclusive, falando em nome de Deus, o que Deus não mandou, profetizando deixar marido, isso é diabólico, profetizando casamento é diabólico. Tem gente profetizando sobre gente que está no leito, enfermo, dizendo, tu vais viver e a pessoa morre. Falar em nome de Deus é sério. Eu não tenho coragem de dizer algo que Deus não mandou. Por quê? Porque eu sou servo, e servo é dirigido por aquele que é o Senhor. Ele não faz o que quer. E Davi, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mas ele era obediente ao seu pai. Cadê a mocidade? Levanta a mão aí. Quem é cheio do Espírito Santo aí, faça assim. Pois é, cheio do Espírito Santo tem que obedecer pai e mãe. Não é? Já diziam os antigos, enquanto comer do meu pirão, prova do meu cinturão. Não é? Os antigos que diziam. Por que eles diziam isso? Porque aqui, enquanto tu estiveres sob
a minha mão, eu tenho autoridade sobre ti. Então não adianta, assim é Deus. Deus estende a mão e diz: você é servo, sou. Você foi cheio do Espírito Santo, para quê? Para servir. Então, enquanto a minha mão estiver sobre você, não faça o que eu não te mandei fazer. Então, um dos gigantes que a gente tem que vencer é a soberba, é a altivez. Eu sou cheio do Espírito Santo, agora não obedeço pastor. O trabalho simples que ele me deu, eu rejeitei, não quero mais, porque agora eu me formei, porque agora eu tenho um anel no dedo, porque agora eu sou cheio do Espírito Santo. Era lá, meu irmão. Quem manda ainda é Ele. Quem manda ainda é Ele. E Davi foi, o pai disse: leva. Ele foi. Chegou lá. Deixou o jumento, a comida. Vou encerrar, porque aquele relógio está atrasado, né? 10 minutos. A gente vai se guiando por ali, parece que ele vai abaixando, né? Aí, ele subiu. Quando ele subiu ao monte, quem veio? Golias. Quantos dias ele estava afrontando? 40 dias de afronta. Porque o gigante nos afronta. Sabe o que ele diz? Ele diz como eu li aqui. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: vocês não são soldados de Saul, guerreiros? Vocês não dizem que têm fé? Vocês não dizem que conhecem a Deus Jeová? Vocês não oram? Vocês não jejuam? Vocês não congregam? Vocês não soltam palavras, jargões, que Deus é poderoso, é vitorioso, que a vitória é nossa, o melhor de Deus está por vir? Ele diz assim: agora eu preciso de um para lutar. Um para lutar. Se vocês me derem um homem para lutar, e ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se nós vencer e subjugar vocês, vocês serão nossos escravos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Davi não aparece no cenário, o que iria acontecer é que o povo seria escravo dos filisteus. Alguém precisa se levantar para derrotar o gigante. Alguém de coragem, alguém de intimidade. Eu não estou falando, irmão, eu estou falando em intimidade. Eu estou falando de fechar o quarto e orar em secreto. Eu estou falando de perder, não é perder, mas é de tirar um tempo para a tua vida com Deus. Eu estou falando desse tipo de gente que ora, que jejua, que busca, que tem intimidade. Esse tipo de gente é que faz a diferença. Esse pessoal que diante de Deus, eles buscam a essência de Deus para a vida de Deus para eles. Esse pessoal que faz a diferença. Nós temos muita gente religiosa em nosso meio. Anda com a Bíblia, vem aos cultos, mas não tem essência, não tem nada. Eles vêm para criticar o pregador, eles chegam para criticar a música, eles vêm para olhar para o ambiente. Tem gente que vem só a título de receber bênção, de ter vitória, de ver Deus operar na sua vida, mas quando se quer extrair dele a essência de adorador, de intimidade, de gente que ora, que busca, que chora, ele é vazio. O exército de Saul tinha força, tinha talento, tinha armas, mas não tinha intimidade com Deus, não tinha unção. Então o gigante ficaria lá 40, 50, 60, 70, 100 dias afrontando, ninguém iria se levantar. Quando Davi chegou, os irmãos dele disseram: faz aqui. Eu sei, a tua presunção, vieste para cá, para quê? E a Bíblia diz
que Davi fez 3 perguntas, sendo as mesmas. O que é que o rei vai dar para quem vencer este homem? Lembra do Apocalipse? As cartas às igrejas, sempre está no final dela dizendo assim: a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer. Para quem é a recompensa? É para quem vencer. Então ele perguntou: o que é que o rei vai dar? Aí disseram: a filha, né? Enriquecer e isentar impostos, né? Aí o irmão dele disse: vai-te embora, sai daqui. Ele foi para outro, nem deu ouvido, porque, irmãos, uma coisa eu aprendi. Eu ouvindo T.D. Jakes, ele disse assim: quando você vê alguém falar muito, é como o cachorro que late. O cachorro que late, quando você vai passando, ele vem, aí você faz, aí ele, né? Quando você estiver para conquistar e derrotar o gigante, sempre vai ter alguém que vem dizer: sai daqui, rapaz, tu não tem poder, tu não és visto, tu não és isso. Irmão, é cachorro latindo. Não dê ouvido, porque a tua vitória está adiante. Segue em frente. Segue em frente. Porque o que é que Davi faz? Não dá bola para o irmão, não dá bola para outro. Ele ouve a bênção do rei. O que é que ele quer saber? O que é que eu vou ganhar? Qual a recompensa? Qual é a vitória que vem se eu derrotar esse gigante que vem afrontando? E sabe o que Davi sabia? Que a afronta não era para o povo, a afronta era para Deus. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, nunca diga assim. Quando você estiver doente, nunca diga: o diabo me feriu. Quando você estiver numa prova, numa luta, não diga: eu estou aqui porque o diabo está lutando contra mim. Aprenda uma coisa: quando Jó sofreu todo aquele abalo, quem tinha tirado dele? Foi o diabo. Sim ou não? Sim. Permissão de Deus. Vai, toca nos bens, nos camelos, 3.000 camelos. Vai, toca nas vacas, nas ovelhas, toca em tudo. Mata os filhos. Aí só vinham dar notícia: aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Quando ele recebeu a palavra, ele poderia dizer: Deus me deu e o diabo tirou. Porque o que o diabo quer é que a gente o aplauda, que a gente reconheça que ele é diabo, que ele é mau, que ele é péssimo. Aí quando você diz: o diabo está lutando contra mim, ele bate palmo e diz: eu estou lutando mesmo, eu sou feroz. Mas quando você diz como Jó: Deus me deu e Deus tomou. O que é que ele está dizendo? Deus me deu e Deus tomou. Eu não dou nem ibope para o diabo, ele não faz parte do meu ibope. Para mim, quem trabalha na minha vida é Deus. Se ele deu, é ele. Se ele tirou, é ele. A glória seja para ele, então. Então não dê ouvido quando os cachorros latem. Vai em busca da tua vitória. Aí eu vou te soltar uma palavra profética. Eu vou dizer para você: ainda que não pareça, mas o gigante já estava com medo de Davi. Por quê? Porque é o seguinte, olha ele, eu vou encerrar agora. Ele vai para a luta no vale, eles estão no monte, um do lado do outro. Ele vai para a luta no vale. O que Golias espera? Um cara igual a ele, versado na batalha, lança, escudo, não é? Inclusive, era tão verdade isso, que Saul quis vestir a armadura dele. Por quê? Porque Golias esperava um camarada similar a ele. Então, quando ele vê um garoto, então algo de extraordinário
está acontecendo, porque não é comum um garoto ir batalhar com um gigante. Um homem guerreiro, um homem experiente. Então não é algo normal, porque ele esperava um guerreiro igual a ele, para lutar justamente, segundo ele, para a luta ser justa. Então o que é que vai acontecer? Ele vai com Saul e diz: não desfaleça o coração de ninguém, deixa que eu vou lutar. Aí vestido, tá, ele não dá para andar. Aí ele passou no ribeiro e pegou quantas pedras? Quantas pedras? No ribeiro, não foi? Pegou, colocou no alforje, ajeitou a funda. Vamos para a batalha. Chegou lá, Golias o desprezou. Vocês acham que Davi, né, ficou depressivo? Eu vou dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava conversando. Essa nossa mocidade, adolescente, são um bando de mimados. Eu vou dizer por quê. Porque eu fui adolescente jovem e não tinha esse negócio de chegar na escola. Eu sofri bullying, eu quero me matar. Não tinha isso. Se eu chegasse em casa e dissesse papai e mamãe, lá na escola um menino me bateu, ou eu bati em alguém, ou então alguém me chamou para briga, ou então, sabe o que fazia? Se meu filho, aprende a ser homem, vem para cá, a mamãe dava uma pisa. Sim, volta. Deixava. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo na geração? Bando de mimado, gente que não pode passar uma lutazinha, aí a mãe e o pai ainda vai lá chamar a atenção do professor e da professora. Aí uma geração de mimado, de gente aí, que não me toque nisso. Até o pastor, quando às vezes diz: meu irmão, pelo amor de Deus, olha essa criancinha aqui. Eu fui pastor aí no sul do Pará, eu fui falar isso. Uma criança andando, correndo, eu ministrando. E eu fui dizer: ô minha irmãzinha de Jesus, olha o seu filho, tão lindo. Pegue ele aqui. A irmã passou uma semana, 15 dias, 20 dias sem vir na igreja. É porque ela não viveu, algum tempo atrás, que não era nem pastor, era dirigente de congregação. Quando o menino ficava correndo, o dirigente dizia: de quem é esse capeta aí? Porteiro puxava a orelha e dava cocorote. Era. Quando eles viam alguém mascar na igreja, eles iam lá puxar o chiclete da boca. E todo mundo crente, dando glória a Deus e aleluia. Todo mundo orando, servindo a Deus em casa. Ninguém se levantava. Nós estamos vivendo uma geração de mimados. Davi disse: não, deixa que eu vou lutar. Fique em pé, meu irmão. Deixa que eu vou lutar. Você sabe que Golias disse? Olha aqui para mim. Sabe o que foi que ele disse? Eu quero um homem para lutar, um homem. Aí só que a perspectiva de Golias no homem era um guerreiro. Aí Deus disse: tu quer um homem? Tu queres um homem? Quero um homem para lutar. Eu vou te mandar um garoto. Porque, irmãos, quando Deus quer dar a vitória, Ele usa do jeito que Ele quer. Você sabia que Deus pode usar uma criança dessa hoje para ti? Pode. Você sabia que lá na tua casa o Senhor pode não ter falado nada aqui com você nessa palavra, mas lá no teu leito, quando você dormir, o Senhor pode aparecer e dizer: eu sou contigo. Pode. Porque Ele sabe fazer. O gigante espera um guerreiro, Ele manda um garoto. E Ele diz: eu vim em nome do Senhor. O gigante só cai quando nós temos Deus na vida. O Espírito Santo está aqui, está sobre nós neste lugar. Olhe para mim, eu não sei qual é o teu gigante. Por exemplo, o gigante de Elias foi o quê? Uma mulher. Que ele foge da mulher de Jezabel e vai se esconder numa caverna. O gigante e pede a morte. O gigante de Jonas
foi o ressentimento. Ele era ressentido com o povo da Síria. Era o gigante. O gigante de Isaías eram os seus lábios que eram impuros. E ele faz uma denúncia, ele disse assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, por isso que eu sou impuro como eles. Então nós temos um gigante que muitas vezes nos afronta. Essa tristeza, essa angústia, este mau humor, essa depressão. Você acha que você não é nada, que a tua vida não muda, que você não prospera. São gigantes que precisam ser vencidos. Tua mente precisa ser renovada com a mente de Cristo. Ele estava sendo afrontado, mas ele dizia: eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Então você precisa vencer os gigantes. Levante as suas mãos para o céu. Aleluia. Aleluia. Uma pergunta: o gigante Golias caiu? Sim ou não? Diante de um garoto? Na sua simplicidade? Sim. Com a pedra na testa, ele morreu? Ele morreu? Subentende-se que não. Ele pegou a espada e cortou a cabeça. Depois ele levantou. Aí as mulheres cantaram e disseram: Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares. O outro gigante que a gente precisa vencer é o último. É aceitar o que a fama nos reserva. Muitas vezes a fama nos reserva a caverna de Adulão, onde os nossos liderados só são endividados, enrolados. Tanta gente complicada. Mas às vezes a gente pensa que a gente vai matando gigantes. Tem hora que, quando Deus vê que a gente pode tornar grande demais, por causa da fama, da unção. Vocês sabiam que a unção, ela tem esse poder de projetar o homem. E quando ela projeta o homem, é aquilo que Deus fez com Abraão: me dá o teu filho. É aquilo que Deus fez com Moisés: vai para o deserto. Porque aí Deus nos quebra, que é para a gente entender que a glória é dele, que a honra é dele, que a unção é dele, que o poder é dele. Eu tenho uma tese. Sabe por que Deus mandou Moisés pisar? Dizia assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Não era simplesmente por causa da sarça que queimava e não se consumia, e o anjo falou da sarça. Mas era por causa da visão, da revelação, da chamada. E Moisés, ele já provara o que era a fama no Egito. E agora o Senhor está se revelando a ele, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está falando com ele, ali da sarça. E Deus diz: tira a sandália dos teus pés. E a minha tese é essa: Deus não só mandou ele tirar porque era santo, ele mandou Moisés tirar para ele pisar no pó. Por quê? Para Moisés sentir de onde ele tinha vindo. Apesar da revelação, apesar de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, mas ele era pó. Pisa na terra para te sentir quem tu és, porque a glória é minha, o poder é meu, a unção é minha. Eu não dou a minha glória a ninguém, a unção é minha. Escute o que eu vou te dizer: Deus vai te dar unção, graça, poder e autoridade. Mas lembre-se disso, sempre diga: a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Eu estou vencendo, mas a glória é tua. Eu estou caminhando, mas o louvor é teu. Eu estou indo em frente, mas eu te honro, eu te amo, eu te louvo e te adoro pelo que tu representas na minha vida.
Levanta agora a tua mão, bem para o céu aí, meu irmão. Aleluia. Eu vou orar para você receber unção para produzir milagres. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Não tenha medo. Você é pequenino, pequenina, mas Deus te usa. Deus tem interesse em fazer uma grande obra através da tua vida, através do teu ministério, pastor, dirigente de congregação. O Senhor quer abalar a congregação onde você está. Minha irmã do círculo de oração, líder de jovens e adolescentes que estão aqui, obreiros, irmãos e irmãs da Assembleia de Deus de Coraci. Chegou a hora dos gigantes caírem e a presença de Deus invadir nossa casa, nossa rua, nossa cidade, nosso país, nosso estado, onde quer que formos. A glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, aleluia. Esta unção derruba gigantes, essa unção mata urso, essa unção mata leão, esta unção te torna servo, esta unção te leva a lugares maiores. Para sempre, amém. Aleluia. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí. Veja se ele é vaso, pega aí. Aleluia, veja se tem unção na vida dele. Levanta a sua mão com a mão desse irmão aí que está do seu lado. Ora por ele, ora por ela agora. Diga: Deus, usa o meu irmão. Enche do teu espírito, enche do teu poder, Senhor. Enche da tua presença. Usa nesse tempo, Senhor, a unção do Espírito Santo que ungiu Davi. Seja a unção que esteja ungindo este povo esta noite. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. 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 Ale